Tudo bem, pessoal? Então, continuando aí, vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando sobre o TPI ainda, tá? Sobre o Tribunal Penal Internacional. E para a gente entender melhor a atuação do TPI, é importante a gente entender que a competência para a atuação dele é definida em ratione materiae, tá? A competência é de acordo com a matéria. Isso quer dizer o que, gente? De acordo com os crimes que são praticados, tá? Então, se restringe aí aos crimes contra, né, ou os crimes de ius cogens, né, os crimes contra a humanidade, que consistem em crimes que ofendem valores da comunidade internacional. Então, aquele senso comum de todos nós, né, de que os direitos humanos eles não podem ser violados de alguma forma e mais especificamente, né, aí o TPI, né, por meio do Estatuto de Roma, desculpa, gente, ele vem definir quais são os crimes tutelados pelo TPI, tá? Então, é o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão, cujo tipo penal só foi acordado em 2010 na Conferência de Kampala, tá? Lá em Uganda. Porque o crime de agressão, gente, ele ficou mais conhecido em Ruanda, tá? Então, com o genocídio de Ruanda. Porém, há a possibilidade de os estados emendarem o estatuto ampliando o rol desses crimes, tá? Então, no âmbito espacial, a jurisdição do TPI só pode ser exercida em 4 hipóteses, ou seja, quando os crimes de ius cogens sujeitos à jurisdição do tribunal for cometido no território de um estado parte, ou por um nacional do estado parte, ou por meio de declaração específica do estado não contratante, caso o crime tiver ocorrido em seu território for cometido por seu nacional, ou na ausência de quaisquer hipóteses anteriores ter o Conselho de Segurança da ONU, tá? Adotado resolução vinculante adjudicando o caso ao Tribunal Penal Internacional, que foi o caso de Darfur, tá? No Sudão, o primeiro no qual o Conselho de Segurança determinou o início das investigações, mesmo sem a ratificação pelo Sudão do TPI. Então, vejam, ainda assim, mesmo que o Sudão não tivesse ratificado o TPI, por conta aí de uma hegemonia de poder, né, o que a gente conversou lá na primeira aula, né, falando dos núcleos de poder, por conta de uma hegemonia de poder do Conselho de Segurança, eles fizeram com que o TPI instaurasse investigação no caso de Darfur, tá? Que foi para julgar o Gaddafi, né? O ditador lá do Sudão, né? Pelas mortes e por tudo o que ele cometeu ao longo da ditadura dele, tá? Que foi de 69 a 2011 a ditadura. Então, assim, um troço absurdo, né? Então, no âmbito temporal também, gente, desde quando, né, que o tribunal vai poder atuar e a jurisdição do TPI ela só vai ser invocada para crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, né? Ou seja, após 1º de julho de 2002, tá? Então, crimes cometidos antes disso, a gente não tem aí atuação do TPI, tá? Então, há também, gente, um princípio. Deixa eu abrir aqui que fica, acho que um pouquinho melhor. Tá fazendo muita sombra. Outro princípio também importantíssimo, tá? Do que resguarda aí a jurisdição do TPI é a questão da complementariedade e o regime jurídico, né? O regime jurídico dos crimes desses crimes contra ius cogens, né? Crimes ius cogens, eles são imprescritíveis e eles são imunes. Eles são imunes a qualquer tipo de autoridade, né? Então, mas eu sou o presidente desse país. Tá, bom para você, você vai ser julgado pelo TPI, tá? Não existe aí nenhum tipo de imunidade que possa ser invocada para que o TPI não analise o caso daquela pessoa, tá?
Então, outro princípio, né, que é o princípio da complementariedade, ele vem aí se desdobrando também em um princípio da subsidiariedade, tá? Que basicamente é o princípio da complementariedade. Anotem esses dois princípios, né? Esse princípio e o seu subprincípio, né? O princípio é o da complementariedade e o subprincípio é o da subsidiariedade. Esses dois princípios, eles tutelam integralmente o direito internacional, tá? A jurisdição internacional é tutelada e esse é um dos principais princípios, né? Juntamente aí com a Pacta Sunt Servanda, né? Então, esse princípio, ele fala que o TPI ele não exercerá a jurisdição dele, caso o Estado com jurisdição já houver iniciado ou terminada a investigação ou o processo penal, salvo se esse não tiver capacidade ou vontade de realizar justiça. Então, eles falam vontade, né, de realizar justiça, né? Ninguém se eximiu aí da responsabilidade jurisdicional, tá? Nesse ponto, o próprio Estado parte pode solicitar a intervenção do TPI ou ainda o próprio TPI pode iniciar as investigações e persecuções criminais. Assim, a jurisdição internacional penal é complementar à jurisdição nacional e só poderá ser acionada se o Estado não possuir vontade ou capacidade para realizar justiça e impedir a impunidade, tá? Além disso, o caso é também inadmissível se a pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que se refere a denúncia, salvo se o julgamento for um simulacro, né, para obter a impunidade e, finalmente, se o caso não for suficientemente grave para justificar a ulterior intervenção do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, para verificar a intervenção do Tribunal Penal Internacional, tem que estar presentes aí a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias, o que vai gerar aí o ius puniendi do TPI, tá? A capacidade postulatória do TPI, capacidade processual do TPI, tá? Intenção evidente do Estado de usar o processo nacional para subtrair a pessoa em causa a sua responsabilidade criminal por crimes da competência do tribunal, gerando impunidade, delonga injustificada no processo, condução tendenciosa e parcial, ou seja, incompatível com a intenção de fazer justiça, eventual colapso total ou substancial da respectiva administração da justiça, que assim não está em condições de realizar ou concluir o processo, tá? Então, nesse caso, gente, no caso do Vladimir Herzog, que a gente teve aqui, né? Não foi o TPI que julgou, foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Até mesmo porque não era hipótese dos crimes previstos no Estatuto, claro. Porém, esses requisitos que a gente vê aqui, eles são sim aí emprestados, tá? Emprestados do direito internacional humano de uma forma ampla, tá? Então, esses requisitos aqui que a gente vê, eles também estarão presentes aí, também vai ter que ser feita a análise deles quando for a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? É a mesma lógica, tá? A Corte atua quando o Estado brasileiro não atuar ou atuar aí tendente a criar uma simulação de julgamento ou não quiser atuar, que foi o caso mesmo do Vladimir Herzog, tá? Então, o Estado realmente não quis atuar e, às vezes, em que atuou, ou reconheceu prescrição, ou reconheceu decadência, arquivaram os inquéritos, aí ainda criaram a lei da anistia, né? Quando eles não tinham mais subterfúgio, previsto na legislação penal, eles criaram, por fim, a lei da anistia, tá? Então, o próprio Estado é um violador, tá? Isso a gente tem que ter em mente, tá? Então, o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto, chega ao ponto de esclarecer que o TPI não julgará de novo o criminoso, salvo se o processo criminal nacional tiver sido feito para obtenção da impunidade,
Quem decide se o julgamento nacional, mesmo que chancelado pela Suprema Corte local, foi um simulacro para a obtenção da impunidade, é o próprio TPI, tá? Então, o TPI, além de tudo, ele realiza uma nova análise do caso que o país julgou. Gente, é muito ruim ficar sozinho e dar aula sozinho no silêncio. Vocês não têm ideia, é horrível. Eu não vejo a hora disso tudo acabar pra gente poder estar junto novamente, né? Porque querendo ou não, essa troca de ideias, troca de conversas, troca de conhecimento, porque o professor ele troca conhecimento, né? Em algum momento ele está ensinando e em outros ele está aprendendo com os alunos, né? Então isso é maravilhoso. Agora, isso de ficar em casa, misericórdia divina. Tá louco, tô tomando até antidepressivo, gente, porque não tá fácil, viu? Mas vamos voltar. Então, assim, o princípio da complementaridade, ele é complexo, porque, gente, no primeiro olhar, ele evita o conflito com a jurisdição local, tá? Ao remeter a jurisdição do TPI a um papel secundário, complementar, bem diferente do princípio da primazia assumido pelos tribunais ad hoc, né? O da ex-Iugoslávia e o da Ruanda. Então, o TPI, ele é complementar, ele é subsidiário, tá? Ele não é o primeiro que vai atuar. Primeiro, o Estado atua. Se o Estado atuar de forma imprópria, incorreta, inócua, aí o TPI, ele, caso haja, né? Daí tem que haver a denúncia para o TPI. Mas aí ele age, tá? Porém, a gente precisa sempre ter um olhar mais atento, né? Quanto à jurisdição e quanto aos crimes propriamente ditos do TPI, tá? Então, os crimes, eles são imprescritíveis, não prescrevem, gente, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem aí alguns crimes imprescritíveis na nossa legislação, na Constituição Federal, né? E essa imprescritibilidade é um reflexo, sim, do Estatuto de Roma, né? Então, o racismo é imprescritível, o terrorismo, a tortura, são crimes imprescritíveis, tá? E sim, tem muito a ver com os efeitos dessa legislação internacional no nosso ordenamento, tá bom? Então, outra coisa, outro requisito aí, né, do regime jurídico desses crimes que é importante, já falei, mas é importante a gente lembrar, que nenhuma imunidade é admitida. Essa é a previsão do artigo 27 do Estatuto de Roma, e fala que não é imunidade a regra prevista no 98 do Estatuto, pelo qual um Estado parte no TPI pode deixar de colaborar com o tribunal e não entregar uma pessoa procurada, caso tenha acordo com outro país. Se o TPI lograr cumprir o mandado de captura, a pessoa não poderá alegar imunidade, tá? Então, gente, vamos começar a ver agora propriamente o que é cada crime, né? Porque assim, genocídio, mas o que é genocídio, né? As pessoas confundem, as pessoas falam besteira por aí, tá, gente? Então, genocídio é um tipo de crime muito específico, né? Não ocorre em qualquer hipótese, não ocorre tem gente que fala lá na Candelária que foi um genocídio. Veja, não foi um genocídio, né? Lá foi uma chacina, totalmente condenável. Mas vejam, a gente aqui está falando de institutos jurídicos, né? A gente está estudando o direito. Então, eu como formadora, não posso entrar em conluio com quem diz que aquilo foi um genocídio, tá? Não foi, gente. Então, foi uma chacina, foi algo extremamente reprovável, repugnante, mas ela não tem as características de genocídio. Isso é importante que vocês saibam, tá? Genocídio é algo muito específico. Então, o professor André de Carvalho, ele fala que o genocídio é termo que foi cunhado por Lenin, tá? Em 1944, ao se referir às técnicas nazistas de ocupação de território na Europa, tendo se inspirado nas partículas genus, raça e tribo, e sídio, assassinato. Então vejam que a própria terminologia latina da palavra, né, que vem do latim, ela já traz a ideia pra gente que é o assassinato de tribos, de raças, tá? De grupos.
Tá? Então, só por aí você já consegue começar a delimitar qual é o tipo de, o que é necessário para a existência de um genocídio, tá? A Convenção pela Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio de 48 foi a primeira a tipificar o crime internacional, uma vez que o Tribunal de Nuremberg não o julgou. Então, veja, os alemães não foram julgados pelo genocídio que praticaram, né? Então a gente ainda tem aí uma herança triste da Segunda Guerra Mundial, né? Que eles não foram punidos. Mas qual seria a punição se pelos crimes que eles foram julgados já foi a morte, né? Então talvez fosse só a necessidade de reparação histórica e moral mesmo, né, do reconhecimento do que foi feito, né, porque punição, a morte é muito pouco, né, para o que eles fizeram. Então, na verdade, a morte é muito boa para o que eles fizeram, né, a morte é uma libertação. Então, o artigo 6º, então, gente, do Estatuto de Roma define o genocídio como sendo um ato ou atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então vejam, gente, para que a gente tenha a existência do genocídio, você primeiro tem que ter a intenção de extermínio, tá? Então essa é a primeira característica do genocídio. Você tem que querer dar fim, acabar com um determinado grupo. Esse grupo, ele tem que ser formado por pessoas que no seu seio, né, nas suas crenças, pensem e tenham as mesmas ideias. Essas ideias podem ser racial, podem ser religiosa, tá? Então, pode ser aí um grupo... O mais comum são grupos raciais de etnias diferentes, né? E religiosos, né? Porém, qualquer grupo que haja uma identificação prévia pode ser considerado em um genocídio. Vamos tentar dar uma ideia. Vamos supor que na parada gay do ano que vem, né? Vamos torcer para que tenha, claro, porque com essa pandemia do jeito que tá, na parada gay do ano que vem, estejam lá várias pessoas reunidas e entrem um grupo armado, uma milícia armada de extermínio e tente matar inúmeras pessoas, né? E tente dizimar aquele grupo, tá? Aquele grupo que é formado por sua opção, né? A gente não fala em opção, mas é um grupo, que não dá pra falar que é um grupo étnico, né? É um grupo nacional, que seja. E tente matar, acabar com todas aquelas pessoas, né? Isso por questões aí de preconceito. Então, a gente poderia considerar isso como um genocídio, tá? Vamos dar um outro exemplo. Aqui no sul, a gente tem, no Brasil inteiro, a gente tem tribos indígenas, né? A minha avó veio de uma tribo indígena, mãe do meu pai. Então, vamos supor que a gente tem aí uma tribo no sul que a comunidade ali ao redor não goste, sei lá, por algum outro motivo. Por algum motivo de achar que eles não deveriam mais estar ali, ou por ocupação de terra, algo do gênero. E aquela comunidade local resolve acabar, matar todos aqueles índios, né? Então isso vai ser considerado um genocídio, além de um assassinato em massa, né? Um homicídio em massa. Aí, uma chacina pode ser considerado um genocídio, porque é uma etnia, né, que tá ali e outras pessoas tentaram acabar com aquela pessoa. Uma coisa que a legislação, o Estatuto de Roma não diz pra gente é que o genocídio precisa ser em massa, tá? Ou precisa ter tantas pessoas. Não existe isso, tá, gente? Desde que, vamos supor que exista uma única integrante de uma etnia indígena que está aí acabando, que os seus integrantes já morreram e só sobrou uma pessoa. Você mata ela com a intenção de acabar com aquela cultura,
com tudo que ela representa, entendam? Então, o genocídio, ele é não só a morte da pessoa, mas a intenção deles, de quem comete o genocídio, é acabar, extinguir tudo o que aquelas pessoas ou aquela pessoa representa, tá? Então, isso é muito importante. Então, o genocídio, ele tem essas características, tá? Essas características. O professor André de Carvalho, ele traz mais algumas pra gente, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. São 4. O primeiro vínculo é o da nacionalidade, que forma grupo composto por pessoas que se reconhecem como membros de uma nação, mesmo que na luta pela independência, caso dos palestinos e curdos, tá? O segundo vínculo é o étnico, que forma o grupo que compartilha uma identidade histórica e cultural. O terceiro vínculo é o racial, e o racial aqui tá entre aspas, tá, gente? Porque nós somos uma só raça, que aponta para o grupo formado pela percepção social de traços fenotípicos distintivos, apesar da existência da distinção biológica a inexistência da distinção biológica entre humanos, este item persiste como fenômeno social. Então, a raça, ela é, claro, algo que inicialmente foi criado aí como a ideia biológica, né? Nós somos de raças diferentes porque eu tenho a cor da pele branca e a outra pessoa tem a cor da pele negra. Não, isso é mentira. Nós não somos uma raça distinta, biológica. Agora, raça no sentido sociológico, tá? Antropológico aí, como fenômeno social, ela ainda é aceita, tá? Então, a gente falar que eu sou diferente dos chineses, dos japoneses, está certo, né? Mas mais por uma questão cultural, não por uma questão biológica de origem humana, porque nós todos temos o mesmo genoma, tá? Então, o quarto vínculo é o religioso, que agrega os indivíduos unidos pela mesma fé espiritual. Fica evidente a falta de menção da destruição de grupo político e ainda de grupo social, por exemplo, que podem ser tipificados na categoria de crimes contra a humanidade, tá? Então, os judeus, gente, eles são um grupo que tem vínculo religioso, tá? Eles não são de um determinado país, eles são de vários países, mas é uma religião, né? Então, o extermínio dos judeus foi considerado genocídio e é considerado genocídio por conta do vínculo religioso, tá? Então, esses atos de destruição, gente, também podem ser de várias formas. Só que uma coisa muito importante, e isso aqui o professor André de Carvalho não lista aqui. Mas, né, como a gente estudou aprofundadamente esses temas, né? O genocídio, ele pode se dar de várias formas, né? Pode ser o homicídio, atentados graves à integridade física ou moral dos membros do grupo, sujeição internacional do grupo à condição de vida voltadas a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e transferência